no procedimento no vídeo de recarga com insumos nacionais, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para recarregar as minhas munições de 308, quais são os passos que eu faço e onde eu consigo chegar com elas. Então, como vocês sabem, a primeira coisa que a gente precisa são dos estojos, ok? Usualmente, esses aqui são os estojos CBCs que eu usei no vídeo anterior. E eu sempre, todo disparo que eu faço, eu lavo os estojos. E depois que eu lavo, eu faço todo o processo de calibração, limpeza por dentro, limpeza do bojo da espoleta e tudo mais. Porém, dessa vez, como eu não tinha muito tempo, eu já lavei no tamboreador úmido e fiz o processo de anelamento, fiz o processo de recozimento, como vocês podem ver aqui. Então, assim, normalmente o recozimento é a última coisa que eu faço antes de colocar o projétil. Então, mas nesse vídeo aqui, como eu não vou ter muito tempo, eu acabei fazendo isso logo depois que eu lavei. Beleza? Então, pessoal, o que é a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa que eu gosto de fazer na recarga, aliás, que se tem que se fazer na recarga, é fazer o processo de resizing, né? Que é calibrar os estojos para que eles entrem em nossa arma. Eu sempre costumo remover o expansor, que é esse cara aqui. Então eu removo essa peça do meu die, ok? E faço só o processo de calibração externo. E eu gosto de fazer o processo de calibração interno usando esses mandris aqui, esses pilotos, em que eu consigo controlar a tensão de pescoço da minha munição, ok? A tensão de pescoço com que o meu estojo segura meu projétil aqui dentro. Então eu vou usar os projéteis CVC de 162 grains e a gente usa, é fundamental que a gente conheça qual que é a tensão de pescoço e que a gente teste e calibre isso. Por quê? Quando a gente tem o pescoço demasiadamente fechado, muito fechado, a gente acaba piorando os nossos valores de desvio padrão e a gente começa a ter aqueles tiros loucos que saem um para cima, um para baixo, um para o lado. Então a gente acaba piorando muito a performance do nosso rifle. Então, usualmente eu costumo usar esses pilotos aqui para a gente conseguir calibrar bem a tensão de pescoço interna. Eu testei e o que foi bem no meu rifle foi 15 milésimos de polegada de tensão de pescoço. Então, o piloto que está aqui dentro desse die, que é um die da Sinclair, se eu não me engano, que aceita esses pilotos aqui da 21st Century Reloading, é o die que tem 15 milésimos de tensão de pescoço, né? E é ele que eu estou usando, né? Eu vou estar usando nesses testes aqui. Existem os dies de bushing, inclusive da Redding, que é o die que você troca uma peça que vem aqui dentro e que aperta o pescoço e ajusta o diâmetro externo. Porém, tem um problema. Esses dies a gente precisa fazer o neck turning, que é ajustar o diâmetro externo do nosso pescoço para que a gente consiga conhecer o diâmetro interno. Eu particularmente não gosto, eu prefiro usar esse dispositivo aqui só, e aí eu consigo ter um controle muito mais perfeito e eu acabo conseguindo ter melhores valores de concentricidade também. Então, o projétil ele tem uma tendência de ficar mais reto e menos torto do que se a gente usasse o expansor normal, beleza? Então isso que eu faço, eu calibro meus estojos usando o die de full length, o die que calibra totalmente o pescoço, certo? Tem um truque que eu vou ensinar para vocês que eu faço, e depois o processo de expansão, eu uso esses mandris aqui da 21st Century Reloading. Eu tenho vários tamanhos, eu fui testando e eu encontrei o que vai melhor no meu conjunto, ok? Antes de começar o vídeo, pessoal, eu tenho alguns recados a dar para vocês. O primeiro, eu gostaria de que vocês se tornem membro do ProArmas e deem suporte ao maior movimento armamentista brasileiro.
Em seguida, eu observo que muitos de vocês assistem meus vídeos, mas não são inscritos no canal. Então eu peço-lhes que vocês se inscrevam, deixem um like, compartilhem um comentário, pois isso ajuda muito no algoritmo do YouTube. Por fim, recentemente habilitei a aba de membros e eu peço-lhes para quem puder que se torne membro do canal e tenha acesso a alguns benefícios e que possa me ajudar a continuar entregando conteúdos de qualidade para vocês. Beleza? Vamos lá para o vídeo, pessoal. Valeu! Então, como que a gente faz? A primeira coisa que eu faço para mim começar a recarregar é calibrar meus estojos. E para isso a gente precisa lubrificar externamente e internamente para que a gente não fique com o die preso no pescoço. Eu gosto muito desse produto aqui da RCBS, chama Case Slick, é difícil de encontrar, eu comprei em uma viagem que eu fui para os Estados Unidos. Ou eu uso lanolina, lanolina em spray também, eu uso esse padzinho aqui, que é muito bom. Então a gente aplica ele aqui, não precisa de muito. E aí eu passo os meus estojos nele e eles estão prontos para serem calibrados todos. Então eu passo nesse padzinho aqui, que nada mais é do que um isopor. Eu passo todos os meus estojos aqui e faço o processo de calibragem. Então, pessoal, para a gente poder fazer o resizing dos nossos estojos, o que a gente precisa? A gente precisa de um comparador de headspace, de um bom paquímetro e de um die que faça o full length sizing, ok? E para que serve esse comparador de headspace? O headspace nada mais é do que uma medida que tem nos estojos, principalmente de fuzil, em qualquer arma tem um headspace, em que mede a distância da base do estojo até o ponto em que ele também encosta no cano. Então, no nosso caso, no nosso caso, nas munições garrafinha, é a distância entre a base do projétil até o ombro, no ponto em que ele encosta no nosso cano. Beleza? Então, vamos fazer uma medida de headspace. Essa é uma medida comparativa. Esses estojos eles foram atirados na minha arma. Então, por isso que eu uso eles. Eles precisam ser atirados pelo menos uma vez na nossa arma, uma ou duas, para que a gente tenha uma medida precisa. Então, como vocês podem ver, a nossa medida de headspace é 1.624. Tá meio ruim de enxergar aqui, porque a minha sala de recarga é um pouco escura. Então, qual que é a ideia? Que a gente jogue o ombro para trás só 2 milésimos de polegada, beleza? Então, agora a gente vai ajustar nosso die para que a gente tenha um shoulder bump, ou seja, jogar esse pescoço para trás só 2 milésimos de polegada, beleza? Então, agora a gente vai fazer o resizing, tentando manter essa relação. Então, pessoal, eu já instalei meu die aqui na prensa, ok? E agora, qual que é a nossa ideia? É a gente fazer o shoulder bump, que é empurrar esse pescoço somente 2 milésimos de polegada para trás. Então, o que eu faço? Eu zero o meu paquímetro. Com o meu estojo colocado nele, a gente vai subir e abaixar o die para que a gente jogue o ombro para trás, então essa medida para trás, só 2 milésimos de polegada. Por que a gente faz isso? Qual que é a ideia? É que a gente trabalhe o estojo o mínimo possível, fazendo com que ele mantenha bons níveis de concentricidade, ok? E que ele fique, que a gente mexa no estojo o mínimo possível para que a gente evite desgaste e para que ele fique relativamente justo na nossa câmara, melhorando a precisão. Então eu parafusei meu die aqui, então se eu quiser subir ou descer o parafuso ou desparafuso, beleza? Então tá zeradinho aqui. Vamos fazer o processo de calibração e vamos ver quanto de shoulder bump a gente está fazendo.
como vocês podem ver, exatamente 2 milésimos de polegada. E assim, é fundamental que vocês tenham um bom paquímetro e um comparador de headspace para que vocês consigam saber essa relação, porque senão é uma medida absoluta, é uma medida relativa, então a gente precisa ter um estojo atirado e um comparador de headspace para a gente conseguir fazer esses ajustes desse die. Isso é fundamental, porque a gente consegue manter uma constância em todas as recargas. E o mais importante para que a gente consiga grupos legais é a gente sempre manter uma constância, sempre fazer a mesma coisa todas as vezes. Então, pessoal, logo após o processo de resizing e logo antes do processo do ajuste da tensão de pescoço com esse die aqui, eu sempre faço o processo de cortar o meu estojo para que eu mantenha todos os meus disparos com o mesmo comprimento, ou seja, com a mesma quantidade de latão, segurando o meu projétil. Ok? Então, como vocês podem ver, esses meus estojos aqui estão com 2.016 polegada de comprimento. Por padrão, os estojos Lapua, eles vêm com 2.006 polegada de comprimento. Então eu corto todos os meus estojos CBC anelados nesse comprimento, ok? Então eu uso uma ferramenta rotativa, que vocês conseguem encontrar no mercado, no Mercado Livre, em sites que tem por aí, e ela é capaz de cortar o meu pescoço e já fazer o processo de chanfrar por dentro e por fora. Então vamos lá. Então, pessoal, depois que eu cortei todos os estojos e que eles estão todos com tamanho padrão de 2.06, como eu falei para vocês, eu faço o processo de ajuste de tensão de pescoço. E para isso, eu uso esse die aqui da marca Sinclair, com esses mandris da marca 21st Century Reloading, ok? Então, eu consigo com esses mandrills aqui controlar perfeitamente a tensão de pescoço. Então, como que funciona? Para a gente colocar um projétil dentro de um estojo, a gente precisa que o projétil ele entre com uma certa tensão para que o pescoço faça uma força, certo? Prendendo, tensionando o projétil aqui dentro, ok? E a gente precisa controlar essa tensão para que ela seja a menor possível, sem que o projétil ele fique balançando dentro do estojo e que ele se mantenha concêntrico. Esses kits aqui, você consegue comprar em diversos tamanhos. Então, o nosso projétil tem o tamanho 308.308 polegadas e normalmente por padrão os dies eles ajustam no tamanho 3060, ok? Então, normalmente os dies, principalmente o que eu medi, que é o da Redding que eu tenho, eles ajustam no tamanho 3060. Porém, eu considero que para os projéteis que eu uso, em especial, eles são uma tensão muito forte. Então, em alguns projéteis que têm a parede muito fina, como por exemplo os da Berger, eu uso só 10 milésimos de polegada de tensão. Então, eu carrego com 3070. No nosso caso, no estojo da CBC, com o projétil CBC que eu estou acostumado a usar, que é esse daqui, eu percebi que se eu utilizar esse mandril aqui, é o que eu tenho o melhor resultado de números, né, de desvio padrão e tudo mais.
Essa medida que ela é muito importante porque quanto mais tensão a gente tem de pescoço, menor vai ser a consistência tiro a tiro. Então, como vocês sabem, munição match, o que significa? Que todas combinam uma com a outra. Match significa combinar, que elas são exatamente idênticas uma à outra. Então, essa é uma das variáveis mais importantes para que a gente consiga ter bons números de variância e desvio padrão. Uma outra forma da gente controlar isso é usando aqueles dies de colar, em que você tem um bushing que aperta aqui por fora do estojo com um tamanho conhecido. Eu não gosto desses dies porque a gente precisa ajustar o diâmetro interno e não o diâmetro externo. Tanto é que para a gente usar esses dies a gente precisa fazer uma operação de neck turning, que a gente chama, em que a gente remove material em volta do pescoço, garantindo que ele tenha a mesma quantidade de material em toda a sua extensão. E quando a gente usa um dispositivo como esse, a gente não precisa fazer nada disso. E como vocês viram, eu tirei o expansor e o extrator de espoleta do meu die, certo? Extraí o die na mão, extraí a espoleta na mão e lavei. Fiz todos os processos que vocês viram e deixei para o final para fazer essa operação. Então, como é que funciona? Esse die, ele vem com um espaço em que a gente consegue colocar e substituir esses mandris e fazer o controle dessa variável também. E como que eu instalo esse die? É muito simples. Eu preciso fazer o ajuste da altura, que no meu caso, do meu die, eu já acertei. Ele tem esse colar aqui, estilo Hornady, em que o meu die, o meu mandril, ele entre só o suficiente para calibrar o pescoço e que meu estojo não bata aqui em cima do die ou em cima do mandril e abra mais a boca do que o necessário. É fundamental que a gente use algum tipo de lubrificante nesses dies. Porque eles não são de carbide, pelo menos o da 21st Century Reloading. Porque eles não são de carbide, os da 21st Century Reloading. Então é muito importante que a gente tenha alguma lubrificação para evitar dano nos dies e facilitar o processo de expansão do pescoço. Eu tenho gostado muito de usar essa cera aqui da Hornady, em que eu passo um pouco no die, eu passo um pouco aqui nesse mandril, no corpo desse mandril, e ela me permite calibrar todos esses meus estojos só com esse pouquinho de cera que eu passei aqui, beleza? Então agora a gente vai instalar o die aqui na nossa prensa. Eu vou calibrar alguns estojos para vocês verem como é que funciona, mas é um processo muito simples. Então a gente simplesmente coloca e ele expande ligeiramente o pescoço para o tamanho necessário, ok? Eu vou fazer isso em todos os meus estojos e depois eu vou instalar a espoleta e aí a gente já consegue fazer o processo final de recarga. Se eu já não tivesse feito o processo de recozimento, agora seria o momento que eu faria, em que eu já fiz todas as operações de resizing e de mexer nas dimensões do estojo, então em que todos os meus estojos estariam teoricamente perfeitos. Esse seria o momento em que eu faria o anelamento, ok? O que é o importante do anelamento? Que a gente tenha, como em todos os processos, o máximo de constância possível para que a gente não tenha uma diferença na tensão de pescoço de um estojo para o outro, a gente não tem uma diferença significativa. O processo de recozimento, ele é um processo em que a gente, por meio do aquecimento e da elevação da temperatura, a gente faz com que o estojo, o latão, volte a ter suas propriedades elásticas. E
quando a gente aplica uma temperatura diferente por um tempo diferente em cada estojo, a gente acaba tendo inconsistência e como o nosso objetivo é ter o máximo de consistência possível, isso gera inacurácia, ok? Então o que eu vou fazer agora? Qual que é a próxima etapa? É o assentamento dos projéteis. Esses estojos aqui que eu estou usando nesse vídeo, eles já foram feito o processo de deburring, que é remover qualquer tipo de rebarba que normalmente fica no processo de fabricação dos estojos. Então, na primeira vez que a gente faz, logo após o segundo tiro de um estojo novo, ou no primeiro tiro, caso a gente compre o estojo, e no segundo, caso seja uma munição de fábrica, eu gosto de fazer o processo de deburring ou remover rebarbas dos estojos. Então a gente faz isso em todos os estojos. Isso vai garantir uma ignição mais constante, disparo a disparo, então todos vão ter o mesmo polimento interno do buraco da espoleta. Então eu faço isso em todos. Em seguida eu faço o processo de colocar a espoleta. No meu caso aqui, a gente está usando a espoleta Large Hip da CBC, ok? Eu uso essa ferramenta aqui da RCBS que eu gosto bastante, que eu também comprei numa viagem em que eu fiz para fora do país. Comprei esse equipamento aqui. Ele me dá uma firmeza muito interessante e a gente consegue colocar as espoletas e ter uma sensação muito boa de como elas acabam ficando no nosso estojo. Esse daqui é um estojo Lapua. Eu já fiz, a gente vai gravar, a gente vai atirar nesse vídeo com estojo CBC. Porém, esses estojos aqui, eles já estão prontos, então eu estou usando eles para fazer essa parte gravada. Essa parte gravada aqui no estúdio, né? Porque eu já, na verdade, já até tirei com esses estojos. Então eu usei esses estojos que estão aqui no fundo, ok? Então, a gente faz agora o processo de colocar as espoletas e depois a gente vai para operação de colocar a pólvora e assentar os projéteis. Como essa é uma operação que não tem erro, eu vou deixar vocês aqui e vejo vocês de novo quando eu estiver colocando a pólvora dentro desses estojos, ok? Então, pessoal, antes da gente colocar a pólvora e assentar os projéteis dentro dos nossos estojos já preparados, eu gosto de fazer uma seleção dos projéteis. Então, como vocês sabem, apesar da CBC falar que esse é um projétil match, ele é um projétil, na verdade, ogival, ok? Um projétil ball. E o que isso significa? Que a jaqueta ela é colocada no sentido da ponta até a base, ok? Então, por isso vocês podem ver que a gente tem um furinho, a gente consegue ver o chumbo aqui por baixo. Diferentemente de um projétil match, em que a jaqueta ela é colocada de baixo para cima, a gente tem um visível e considerável problema de inconsistência, em que as pontas desses projéteis, elas tendem a ser muito diferentes uma das outras, diferente dos projéteis match. Esse aqui é um projétil Hornady de 178 grains e esse aqui é o de CBC de 162, que é o que a gente está usando nessa série de vídeos. Então, como que eu faço? Eu pego e gosto de fazer a separação desses projéteis pela distância da base até a ogiva. E assim como a gente tem o comparador de headspace, que é esse cara aqui, a gente tem o comparador de projétil, que nada mais é do que um furo com o diâmetro de 0,30 polegadas, ok? Então, o que eu faço? Eu gosto de zerar
eu gosto de zerar o meu paquímetro, ok? Zerar meu paquímetro depois de rodar e garantir que ele está bem concêntrico. E eu passo a fazer medidas separando esses projéteis com uma tolerância aceitável para mim. Então, no caso, eu vou aceitar 1 milésimo de polegada de tolerância. Então, eu meço projétil a projétil, então esse daqui está dentro do aceitável. E se os projéteis estiverem dentro dessa tolerância, eu aceito ou não. E aí, com isso, a gente consegue gerar alguns grupos, ok? Então, a gente gera grupos desses projéteis separados. Então, a gente separa primeiro por essa distância. Em seguida, eu gosto de separar eles por peso. Aqui está em grama, vou passar para grain. Então, esse projétil, teoricamente, seria de 162 grains. Então, esse aqui tem 161,7. 161,9, 161,8. Então, assim como a medida da base à ogiva, da base do projétil à ogiva, eu faço também essa separação por peso. Para quê? Para a gente garantir que a munição que a gente vai atirar, o lote que a gente vai atirar, ele seja o mais constante possível. Então agora eu vou pegar, eu vou separar esse saco de projéteis aqui em alguns grupos. Então primeiro eu vou separar pela distância da base à ogiva, logo em seguida eu vou separar eles por peso. E aí esses grupos que eu formar aqui vão ser os que eu vou usar para a gente fazer a nossa recarga e a gente tentar conseguir o máximo de acurácia e precisão possível usando esses projéteis CBC. Então esse daqui foi o grupo que eu encontrei dos projéteis aceitáveis por base ogiva e esse dos não aceitáveis. Eu não separei tudo, só o suficiente para a gente continuar gravando. Agora eu vou separar eles por peso, beleza? E a minha tolerância também vai ser 0,1 milésimo, 0,1 grain para baixo ou para cima. Beleza? Então agora eu vou pesar todos esses projéteis aqui, a gente vai fazer outro grupo e se der tudo certo, a gente vai passar a assentar os projéteis nesses estojos, né, com pólvora. Beleza? Então agora eu vou continuar essa separação e damos procedência na recarga. Então, pessoal, esses foram os grupos de projéteis que eu consegui. Esses projéteis aqui, eles não passaram pela questão do tamanho da base do projétil até a ogiva. Esses projéteis não passaram aqui por questão de peso. E todos esses projéteis aqui, eles são praticamente idênticos. Eles têm a mesma distância da base à ogiva. Eles têm o mesmo peso e o mesmo comprimento. Então, com isso, a gente tenta eliminar o máximo de variáveis possíveis para que a gente consiga ter as munições o mais idênticas possível. E com isso, a gente vai agora fazer o processo de colocar esses projéteis aqui dentro e colocar a pólvora aqui dentro pesando carga a carga, para garantir que todos tenham também a mesma quantidade de pólvora, o mesmo volume, garantindo assim a mesma velocidade, né? Então tudo igualzinho. Essa carga, ela foi encontrada pelo meio do teste de escada e depois por algumas validações que eu fiz a campo. Então, como eu ensinei nos vídeos anteriores, né, principalmente na série de recarga em que eu ensinei o teste de escada no vídeo 1 e no vídeo 2, eu realizei o mesmo processo aqui e encontrei a carga que melhor agrupa no meu rifle com esse conjunto de insumos aqui, beleza? Então agora a gente vai assentar os projéteis. Então, pessoal, agora a gente vai para o processo de pesar as pólvoras e assentar os projéteis. Nesse vídeo, como no vídeo anterior, eu estou usando a pólvora 102 no volume em que eu encontrei
o melhor agrupamento, as melhores velocidades e o menor desvio padrão de uma forma geral possível, ok? A carga que eu vou estar usando são 40 grains de pólvora 102 com o projétil 62 nesses estojos aqui que eu já deixei preparado e que vocês viram o processo. Beleza? Então agora a gente vai começar a fazer a pesagem desses dessas cargas aqui. A minha ideia é que todas as cargas tenham 40 grains. Eu regulei o meu polvorímetro para que eu consiga ter o mais próximo de 40 grains possível. E aí com isso eu consigo fazendo o ajuste fino, colocando e adicionando pólvora conforme vão acontecendo as cargas. Beleza? Então agora eu vou assentar essas pólvoras aqui e eu vejo vocês no processo de assentamento do projétil. Então, pessoal, agora a gente vai para o processo de assentar os projéteis nos nossos estojos, né? E para isso, eu estou usando um die da Redding também. No caso, eu estou usando um die comum sem micrômetro, beleza? Então, como é que eu faço o processo de instalação do meu die? A primeira coisa é garantir que o meu die ele não encoste a ferramenta de crimp do die não encoste de forma alguma nos meus estojos, né? Então esse estojo aqui já está com pólvora e com o projétil aqui em cima. Então eu deixo uma folga aqui embaixo, bem considerável, para que o meu crimp não chegue de forma nenhuma, nem um pouco perto do meu estojo, ok? Eu sei que o meu rifle, o que eu vou estar usando nesse vídeo, ele é um Tikka T3 TAC A1 e eu, por meio de fazer algumas medidas, eu cheguei que o comprimento da base até a raia é 2,302 milésimos de polegada. E eu fiz alguns testes para me encontrar qual é a melhor harmônica com esse projétil, com esse meu rifle, e eu descobri que a distância da base à ogiva de 2,290 polegadas é perfeito. Então eu começo a fazer esse processo levando para cima todo o meu seating stand, todo o meu dispositivo que assenta meu projétil no meu estojo e coloco o meu estojo, subo ele até que ele toque esse dispositivo na minha ogiva, ok? E aí depois eu vou usar esse comparador de ogiva para me medir o comprimento da base até a ogiva. Então a gente vai abaixar um pouco e vamos ver onde que isso coloca a gente. 2,358. Então a gente tem que abaixar um pouquinho mais o nosso die. Vamos ver. 300 mais 10 milésimos de polegada. Vamos ver se foi o suficiente. Mais um pouquinho. Perfeito. Vamos fazer mais um projétil, mais uma munição. E vamos ver onde isso coloca a gente. Então ainda falta um pouquinho.
um pouquinho mais. Perfeito também. Vocês podem estar se perguntando por que que eu uso essa medida aqui, base e ogiva, e não meço o comprimento total do meu projétil. A resposta é muito simples. Os projéteis eles tendem a ter uma diferença muito grande no seu comprimento, porém a distância da base e ogiva ela é muito mais constante. Em segundo lugar, o ponto em que toca na raia, então o ponto que vai tocar, o ponto em que o nosso projétil encosta na raia é na ogiva. Então, o grande problema de segurança, grande questão de segurança, está no comprimento da base ogiva. E essa distância ela é fundamental para que a gente consiga ter os grupos o mais consistentes possíveis, ok? Então, assim, até o Eric Cortina, que é um grande atirador do qual eu gosto muito, ele sempre fala o seguinte: a gente ajusta a velocidade, então, as questões de velocidade de desvio padrão, no volume de pólvora. E a harmônica do cano, a gente ajusta mexendo na distância da base ogiva. Então, isso é um outro teste que a gente faz para conseguir encontrar qual munição agrupa melhor na nossa arma. A gente faz isso movendo esses projéteis para cima e para trás dentro do nosso estojo. No meu caso, eu descobri que o comprimento ideal é 2.290. Então, pessoal, a gente está com as nossas 50 munições prontas, elas foram todas recarregadas. Aqui eu tenho 25 munições carregadas com projétil de 175 da Hornady, esse que a CBC está trazendo e que a gente consegue encontrar aqui nas lojas do Brasil, e 25 com a melhor carga que eu encontrei por meio dos testes que eu fiz e que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Então a gente vai para o clube de tiro agora, a gente vai fazer um teste com essas munições e a gente vai ver o que dá para fazer na prática com essas munições aqui da CBC de 162 recarregadas com tudo que a gente tem disponível no Brasil.